E começamos mais um podcast nos 90. O episódio de hoje é pra você que fala boa noite pro William Bonner todos os dias. Ou falava, né, que tá tão cedo agora. Você fala boa noite, Marcelo? Falo todas as noites, falo boa noite e bom dia de manhã, né? Boa tarde, sempre falando com a TV. Muito informado, isso é bem coisa de velho. Mas, de tanta gente falar com a TV veio falar aqui com a gente hoje. A gente tá altíssimo nível hoje. A gente tá recebendo ela, que é uma das diretoras do documentário do caso. Esqueci, gente, caso Escola Base. O jornalista encontra seu passado, que estreou semana passada na Globoplay, que é imprescindível. E ela vai contar tudo pra gente, tirar dúvida. Maravilhosa. Desde já, muito obrigado. Eliane Scadorelli, falei certo? Scadorelli. Cardovelli. Scadovelli, Velho. desculpa. Tudo bem, Imagina. Eliane? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Desde já, muito obrigado por ter vindo. E ó, a gente não. Primeiro a gente vai só elogiar que tá sensacional a linguagem que vocês usaram pro doc, tá? Tá um doc que você senta pra assistir assim, ó. 2 horas de doc que a gente assiste numa sentada e o quanto ele é fundamental. O Marcelo tinha comentado que ele fez jornalismo, que era um caso que eles comentavam durante a faculdade, né, Marcelo? Esse foi um caso que foi, tipo, durante o semestre inteiro, a gente estudando, né, sobre o caso da escola base, e aí agora poder ver ele é muito interessante, né, porque a gente viu lendo livros, artigos, né, que eu fiz faculdade em 2005, a gente não tinha tanto acesso a imagens, né, então agora foi uma chance de aprofundar no assunto da escola base. E aí, a primeira pergunta que vem pra gente, Eliane, é: por que agora? Mas não no sentido tipo, nossa, 30 anos, até é uma linguagem que tem no documentário, né? Até um lamento de uma das participantes. Mas o que a gente achou muito corajoso de vocês foi porque a gente está vivendo tempos sombrios em relação ao jornalismo. Né? Tipo, a profissão jornalista tá tendo que manter o seu respeito sempre. Tá tendo uma dúvida da imprensa que nunca aconteceu. Vocês não ficaram com medo, tipo, de vamos reviver esse caso e etc? Bom, gente, sempre dá um frio na barriga, né, quando a gente resolve fazer esse tipo de coisa que é grande e que é muito delicada, porque a gente está falando de vidas inteiras que foram modificadas a partir desse fato aí. E aí, por que agora a gente decide fazer, né? Porque o Valmir, ele. Opa, gente, voltei. Oi, Voltei. tudo bem. Você tava O falando que o Valmir, Valmir, ele. isso. O Valmir, ele teve muita resistência em tocar nesse assunto, né? Foi uma ideia que foi sendo amadurecida aos poucos, assim. É difícil você realmente olhar para trás e querer mexer num passado que é muito complicado, né? Para ele pessoalmente também. Mas eu acho que, além da coragem que o Valmir teve de olhar para isso, a gente faz um documentário, uma espécie de vamos juntar esse quebra-cabeça aqui, porque a impressão que a gente tinha é que existiam vários trabalhos sobre escola base, mas que ainda existiam algumas pontas soltas, né? E que eu acho que nesse sentido a gente acabou avançando também. Né? Não sei se eu vou ficar dando muitos spoilers aqui, eu vou tentar falar algumas Sem coisas problema. sem A gente que dar não quer estragar, a exatamente. obra é sua. Mas a gente fala com a gente fala com a, por exemplo, tá? A gente fala com a psicóloga que ouviu as mães. E ela faz uma revelação. Não vou dizer qual é. Então, isso já é um avanço. A gente conseguiu chegar até os filhos, as crianças que foram supostamente abusadas naquela época. E a gente, né, teve algum retorno delas também, de alguma maneira. Então a gente também avançou, né? Além de ser uma jornada pessoal do Valmir, é também um trabalho jornalístico de uma investigação bem aprofundada que a gente fez também, né? Então acho que medo de ir atrás das coisas, assim, eu não tenho mesmo, assim, sabe? Eu gosto muito de poder ir até o final, até uma fala que o Robson Seranto lá faz sobre o Valmir, né? Que o repórter é isso, é ir até o final. Eu acho que o Valmir ele foi até o final.
né? Por mais doloroso que isso seja. E nós todos fomos com ele. Então foi um processo também de uma terapia em grupo, assim, sabe? Uma loucura que, no fim, a gente olha. Inclusive, eu estava com o Valmir agora no telefone, tá? Não. Olha a coincidência. E aí ele falou pra mim, assim, minha vida mudou depois desse filme, né? E aí eu falo, nossa, Valmir, eu fico tão feliz de saber que eu pude contribuir para isso de uma certa forma, porque eu vivenciei de uma certa maneira, claro, nunca vai. Eu vivenciei esse período com ele muito intensamente, né? Então eu vejo claramente uma diferença, assim, do antes e depois, e a verdade que eu acho que a gente conseguiu registrar no documentário também. Aquilo é real, é muito real, esse sentimento dele, sabe? Não, é espetacular. Como você, desculpa, Marcelo, como você humanizou a história, o quanto ficou, porque a gente entende, pelo menos eu, né? A gente é voz da minha cabeça. O jornalista é um ser superior. Eu, apesar de eu ter comentado que a gente está vivendo tempos sombrios, eu é a imprensa acima de tudo. Tipo, eu falo, nunca vi falar de que jornalista foi problema no Brasil, mas político já vi muito caso. E aí, o que eu queria comentar, assim, como que vocês decidiram, porque eu tava comentando com o Marcelo, não ficou claro pra mim qual foi o erro do Valmir. Pra mim, ele fez o papel de imprensa, parabéns, Valmir. Né? E o Valmir, quando a gente fala de repórter policial, é um dos primeiros que vem na cabeça. Então, eu querendo ou não, já fui assistir, tipo, meu Valmir não erra, não. E aí, como que vocês pensaram de construir isso pra dar a entender que não era tipo só um lamento dele, mas que realmente era uma preocupação que ele moldou a carreira dele a partir disso? É porque eu acho que existe até o próprio Alan, o Alan Ferreira, que é o produtor e que conversou com o Valmir, meio que convenceu o Valmir a fazer, assim, o projeto, ele falou uma coisa que eu concordo, assim, existe uma diferença entre a culpa e o erro, né? O que a gente foi percebendo é que a culpa do Valmir, ela é um pouco desproporcional em relação ao erro. Até porque foram muitas pessoas que embarcaram nessa história, né? E eram muitos os elementos. Então, assim, você tinha duas mães que falavam abertamente, desesperadas. Você tinha um delegado que falava também ostensivamente sobre o caso. Um laudo, existe um documento, né? E depois, além daquelas outras mães surgiram. Então você fala, bom, tô coberta aqui, né? E o Valmir também tentou aquela nossa velha, né, lição do jornalismo, ouvir o outro lado. Ele também tentou fazer isso. Mas o que aconteceu é que ninguém quis falar, porque estava todo mundo muito também, o Shimada, a Paula, né, o Maurício, eles estavam todos muito assustados com o que estava acontecendo. E como foi assim uma avalanche muito grande, né, que já veio um peso de um julgamento da imprensa muito grande, eles se retraíram. Hoje eu vejo assim sobre a questão do erro do Valmir, eu acho que é muito interessante a colocação dele. Ali quando ele conversa com o produtor da época, o Robinson, que o erro dele foi não ter insistido mais para ouvir o outro lado. Eu acho que se você for dissecando, ali eu acho que está uma questão, né? Então, mas ficam algumas lições, né? De pensar poxa, esse laudo aqui. Eu acho que também tem a questão do laudo foi muito forte, gente. Você tem um laudo dizendo que a criança sofreu abuso, Tem um né? Um delegado falando documento. com todas as letras. Assim, como é que. Eu falo assim, Valmir, se eu estivesse no seu lugar, eu acho que eu teria feito a mesma coisa. Né? E eu acho também que o que aconteceu, pelo menos comigo, quando eu estava na faculdade, não sei se o Marcelo também viveu a mesma coisa, existe uma coisa das faculdades que é olhar com um distanciamento e até com uma certa, às vezes até de uma forma um pouco simplista, às vezes, para o caso. Pelo menos isso aconteceu comigo. É muito fácil você julgar e condenar, né? Porque você tá há um tempão, então, quer dizer, né? Tem um distanciamento histórico, e porque você não viu a história inteira, né? Então a gente também quis colocar as coisas nos seus devidos lugares ali. E eu acho que a gente conseguiu. Até porque eu acho que o que a gente aprendeu na faculdade e depois a gente continua vendo essas coisas acontecendo hoje em dia com o jornalismo, né? Que é mais ou menos o basiquinho, né, do jornalismo policial, né? Que a gente vê em grande parte nos programas mais populares, né? Vai lá, ouve o delegado, ouve a vítima
e muitas vezes o acusado não tem a sua voz. E nem sempre eles são de fato, né, cometeram um crime como aconteceu na escola básica. E aí eu queria saber como que foi procurar as vítimas. Eles toparam logo de cara falar com vocês? Ou eles falaram, não, não quero mostrar meu rosto agora, essa história já é passado? Ou teve essa resistência? Teve essa resistência. Teve essa resistência. O Maurício, ele chegou, até uma história engraçada, assim, ele tem até ele até chegou a filmar na câmera, na casa dele tem aquelas câmeras de segurança, né? E o Ah, Alan, quando foi lá fazer tentar o primeiro encontro, ele não atendeu, ele filmou o Alan, pensou até em levar para a polícia, ficou assim, desesperado. E aí, aos poucos, conversando, o Alan deixou uma carta. Esse até seria um bastidor interessante de contar, né? Que o filme era tanta coisa para contar que não dá para caber tudo, mas ele deixou uma carta, falou assim: olha, Maurício, eu entendo sua resistência, mas eu gostaria muito, eu tô aqui para ouvir o seu lado, né? E aí foi a primeira vez que o Maurício falou com a imprensa, com alguém, com assim, né? Em algum trabalho sobre escola básica, nunca tinha falado com ninguém, né? Então foi uma conquista nossa também. Paula também foi muito resistente. O que foi um pouco menos resistente foi o Ricardo, né? Ele logo ele já topou uma primeira conversa, sabe? Já começamos a gravar até por conta disso que a gente tem também muito mais situações com o Ricardo, né? Então a gente tem ele lá na aula de fazendo a aula de jiu-jitsu, aí tem ele conversando, né, com o mentor dele, que é um pastor evangélico, conversa com o editor do livro dele, né? A gente tem várias situaçõezinhas. Ele conversa com a tia dele, né? Então foi a pessoa que mais deu abertura pra gente também. Então, por isso que ele tá retratado também dessa maneira, né? Então, é isso. No primeiro momento, uma resistência, e depois, aos poucos. Acho que também conhecendo o projeto, né? E acho que eles tiveram muita generosidade, sabe? O coração muito aberto. Assim, eles deram uma aula para todos nós. O Ricardo, o que ele fala, não vou ficar dando spoilers, mas o que ele fala ali no final do filme é assim, eu vi quantas vezes, né, gente? Tô nesse processo aí do filme há muito tempo. Mas toda vez que eu vejo, eu me emociono. você sentiu raiva deles em algum momento, das três vítimas, né, do caso? Ou sempre foi aquele ar mesmo ali deles falando, relembrando o assunto? Mas por que que eu sentiria raiva? Não, não você, eles sentiram raiva do caso, de Ah, relembrar aquilo, ter aquele ódio, ou você acha que eles já esqueceram, assim, já... Foi aquele sentimento que foi mostrado no documentário mesmo? eu acho que houve uma transformação também, né? Eu acho, por exemplo, o Maurício, eu sentia ele quebraram minha casa, eu sentia ele revoltado, por exemplo, né? Sim, Mas eu acho que no momento em que ele fica de frente para o Valmir, e aí essa coisa do olho no olho, e vamos acertar as contas aqui, eu acho que isso fez com que eles mudassem também, sabe? A partir desse encontro. E aí, inclusive, o próprio filho, o Maurício tem um filho chamado Maurílio, né? ah, Que também entrou em contato comigo, assim, absolutamente encantado com o documentário. Né? Então, assim, esse retorno, a filha da Paula, encantada com o documentário. Então, assim, esse retorno dos filhos, assim, né? Porque eles que têm os pais que sofreram na pele, que aconteceu tudo, e ter esse tipo de retorno de que, nossa, muito obrigada pelo que vocês fizeram, sabe? A história da minha mãe foi respeitada, a história do meu pai foi respeitada. Vocês fizeram tudo com muito cuidado, com muito carinho. Então, assim, esse retorno dos filhos, eu acho que, assim, enche nosso coração também, sabe? De alegria, de satisfação pelo trabalho que a gente fez. E eu, eles demonstraram algum medo assim? Tipo, porque eu penso, eu nem conhecia o caso da escola base, não vou te mentir. Eu vi primeiro na reportagem do Fantástico. E é trazer à tona algo muito antigo. Eu acho que se fosse hoje em dia, no Twitter, o pessoal tinha sim. acabado muito. E eles não demonstraram essa resistência que todo mundo chama de cultura do cancelamento e algo, porque hoje em dia você pesquisa nome, hoje é muito fácil você achar as pessoas, que até algo que ficou muito bem claro no documentário, que mesmo naquela época que não era fácil achar as pessoas, um cheque foi um problema para uma mãe. E os filhos que devem ser ativos em redes sociais, eles não demonstraram essa preocupação? Não senti essa preocupação deles. Porque eu acho que eles entenderam que aquela história ia ser passada limpo, sabe? E de uma certa maneira também, foi o que eu falei ali no dia do lançamento. Esse filme, ele é uma homenagem, ele presta uma homenagem também.
a Dona Maria Aparecida e o seu Shiro Shimada, que eles já não estão mais aqui, né? Mas quando a gente expõe a vida deles, quando a gente mostra quem são aquelas pessoas, porque também era algo que eu não tinha visto ainda. E olha que a gente pesquisou muito. Mas assim, sabe, saber que nossa canção era a música deles, né? E aí eu falei, não, eu quero colocar essa música no documentário, a gente vai colocar Roberto Carlos, né? Então, assim, eu acho que, né, por isso que eu entendo também que existe esse peso do mal que aconteceu, do passado e tudo, mas foi uma grande catarse, né? E aí eu estava estrategicamente posicionada, porque no lançamento a gente fez um evento, né? E a gente exibiu no cinema, e também aquela emoção de você ver no cinema é outra coisa, né, gente? Uhum. E aí eu sentei estrategicamente posicionada atrás do Ricardo Shimada. Então eu pude acompanhar as reações dele. E eu não contei muito sobre como ia ser o filme, né? Eu só perguntei, sei lá, por exemplo, qual que era a música dos seus pais? Aí ele falou, eu só, né? Deixa eu fazer aqui. E aí eu fui vendo, sabe, a pessoa só enxugando as lágrimas assim. E aí quando termina, ele me dá um abraço, sabe? Que eu falo, poxa, que lindo. Então, assim, eles confiaram na gente, né? E a gente fez por onde também, porque a gente honrou essa memória deles, né? Então, foi um processo incrível também com as pessoas, né, que sofreram na época. Ali, durante o encontro do Valmir com as pessoas, houve alguma história ali nos bastidores que aconteceu e que acabou não entrando no ar? Alguém ficou receoso de entrar? Alguma coisa diferente? Deixa eu pensar, uma história de bastidor como o Valmir. Quando eu vi aquela cena onde eles iam conversar cara a O que cara, eu aconteceu? Não, imagino que aconteceu. deve ter acontecido muita Gente, coisa, né? aconteceu, realmente, o Valmir, ele achou, porque a Paula, ela atrasou muito para chegar. E o Valmir, ele estava achando realmente que a Paula não vinha. Ele botou na cabeça dele que a Paula não vinha. E ele começou a ficar meio desesperado. A Paula não vem. A gente até coloca isso no documentário, né? Sim, Rapidamente ali, ele é, fala, a Paula não vem. Então eu senti a tensão dele, assim. Então era um momento, é legal você ter perguntado isso, porque o momento dos encontros, né? é. Era um silêncio que assim, sabe quando você fica conversando para quebrar o gelo, para, sabe, distrair, mas aquelas conversas ali naquele ambiente não cabiam tanto. Então, assim, em vários momentos a gente conversava um pouquinho aqui, outro um pouquinho ali, mas aí, vários momentos, estava lá o Valmir sentado na cadeira, com a outra cadeira vazia, estava à espera desse grande momento, e todos nós ali da equipe, em silêncio, porque existe uma tensão no ar, não tem como não ser, né? Sim. E assim, eu quero voltar lá no começo depois, mas agora. Mas e o Valmir? Você nunca pensou que, tipo, agora ele não vai aguentar, a Paula não tá chegando, ele vai levantar e vai sair? Tipo, você teve esse sentimento? Diversas vezes, Pedro. Assim, muitas vezes. Inclusive no próprio filme a gente mostra que o Valmir ele esteve isso aqui de desistir de tudo, né? Quando ele vê né, a gente teve acesso a essa entrevista do Ikushiro Shimada, uma preciosidade, né, de alguns alunos do Mackenzie, que fizeram na época. E quando a gente pegou esse material, a gente falou: caramba, existe um relato de tortura aqui. E o Valmir não sabia de nada. E a gente também não falou nada. Então a gente queria registrar, eu sei que é delicado, mas a gente queria registrar a impressão dele vendo aquilo, né? E aí, então, assim, aquilo era novo para ele, não sabia disso. E aí, de uma certa maneira, é aquela coisa do erro e da culpa, a culpa desproporcional ao erro, ele se sente responsável por tudo, praticamente, né? Assim, se sentia que É, agora acho fica que as coisas meio estão mais no que. lugar. É, fica meio que evidente isso. E aí, naquele momento, ele fala: olha, pensei em desistir, isso está muito difícil, né? Ele esteve para desistir algumas vezes. Mas isso também a gente incorporou no filme porque isso é material para a gente, porque conta essa história verdadeira do processo também que foi, né, para ele fazer esse filme. A gente entendeu aí a questão do Valmir ter participado. E o departamento jornalístico da Globo teve também essa negociação? Afinal, é um erro, né, que está sendo falado, né, como o Pedro falou lá no início. A Globo teve algum momento resistência ou foi tudo tranquilo nessa negociação?
A Globo se apaixonou por esse projeto. Esse projeto, ele nasceu de um pitching, né? Então, quer dizer, eram várias ideias que surgiram ali a partir dos funcionários, de documentários, e a Globo, ao ver essa ideia, logo já abraçou de uma vez. O que acontece é que a gente, isso aconteceu, o filme estava para ser feito, assim, eu participei do filme Cercados como roteirista, na verdade, antes dos Cercados, quando a gente terminou Marielle, eu e o Caio, a gente estava para fazer a escola base, na sequência. Aí veio a pandemia. E aí a gente fez cercados. E aí só depois a gente começou a fazer o escola base, mas ainda assim com restrições, porque o Valmir já é idoso, né? Então tava difícil quando, né? Eu ainda não estava trabalhando presencialmente, então assim, por isso que também demorou um pouco mais. A Globo, ela abraçou, ela se apaixonou pelo projeto. Eu acho que é uma postura muito corajosa também da imprensa, sabe? Da empresa. E eu achei muito interessante também, que a gente até pontua isso no documentário, quem até faz essa colocação, que eu acho que é uma colocação muito feliz, é a Márcia Gonçalves, que ela foi editora dessa primeira matéria, na época, e ela já é minha colega de muitos anos no Profissão Repórter, né? Que eu sou do Profissão Repórter, ela é chefe de reportagem lá no Profissão Repórter, e ela fala, esse é um erro coletivo, né? Então, assim, passou pela mão de muita gente. Não é que. E isso é importante a gente pontuar, né? O repórter ele só estaria aparecendo. Você tem produtores, você tem editores, você tem editores-chefes. Então, isso passou pela mão de todo mundo. Infelizmente, ninguém percebeu que havia alguma coisa ali, né, de errada. Então, eu acho que também é um reconhecimento de que, olha, é um erro coletivo, isso é importante. Né? A gente não faz televisão, a gente não faz sozinho. É tudo muito em grupo, né? E as pessoas que vocês procuraram e não quiseram falar, né? Como o delegado, como a perita, eu acho também não falou, né? Criou uma certa frustração dentro da produção por ter faltado essa fala delas? Muita frustração, principalmente do Valmir. Né? Eu ainda falava, Valmir, não teve jeito, a gente procurou, a gente esgotou, a gente foi até as últimas, a gente tentou o telefone, foi até a casa, não deu, não tem como a gente obrigar as pessoas a falarem, né? Hum. Mas ele ficou muito frustrado, porque eu acho que é aquele sentimento de repórter, né? E ele trabalha no Fantástico, né, gente? Fantástico é furo atrás de furo. Então, assim, ele tava com essa esperança de que ele pudesse, né, ouvir o delegado. E, poxa, seria tão bom, né, se o delegado tivesse falado. Ou mesmo a perita, que tudo bem que, por mais que o delegado tenha já abraçado a ideia, tá ali no laudo, na verdade. Porque o delegado, ele viu o laudo e falou, isso aconteceu. Se não tivesse um laudo dizendo essa criança, né, porque foi só um, essa criança sofreu um abuso, o delegado talvez não tivesse embarcado nessa história também. Então, olha a importância de falar com essa perita que nunca falou, né? E a gente esteve perto de falar com ela. O Valmir chegou até uma reunião, e a assessoria disse que talvez fosse liberar e acabou que não liberou. E isso, sim, gerou frustração, porque é isso, a gente é repórter, sou repórter também, a gente quer a história mais completa possível, né? Falar com todo mundo, com todos os atores, né? E o que eu queria saber é sobre o Valmir, porque eu imagino que você deve ter mais ou menos a minha idade, você estudou isso na faculdade, etc. Como você chega no Valmir e fala, Valmir, tive uma ideia, você vai adorar. Como foi, tipo, o anterior, tipo, da hora que teve o clique até convencer ele? Então, isso eu não posso te dizer com muita profundidade, porque não fui eu essa pessoa, né? Quem fez esse trabalho de convencimento, de conversar, de entender que aquilo era uma história valiosa e de conversar com o Valmir, dizendo, Valmir, olha como é importante, Valmir, vamos fazer isso, foi o Alan, né? Que é o produtor. Então, foi um processo longo também. Foi um processo longo por conta dessas resistências do Valmir, muitas resistências. Ah, não, né? Não, é que não, é muito doloroso para mim, eu não vou conseguir falar, né? Ah, será que as pessoas vão se interessar por isso? Então, eram muitas as dúvidas, né? Que aos poucos, com muita calma, muita paciência, a gente foi conseguindo vencer e pronto, saiu o documentário. E uma dúvida que a gente tem, a pessoa que lê a carta é você? Sou. A gente tava aí, eu falei, acho que é pela voz. Eu comentei com o Marcelo. Foi Só um quem momento é. de Foi um tensão ali, né? momento. Oi? Foi um momento de tensão ali, né? Quando ele... Gente, foi uma loucura, porque
ele tá lá mostrando as coisas e tava lá o livro. Ah, E eu já tinha sentido que ele não queria falar sobre o livro, porque era uma coisa delicada, né? A própria resistência dele em abrir o livro é muito simbólica do que é esse caso para ele, na vida dele. Então, quando ele estava mexendo naquela papelada do passado, aí eu sabia da existência desse livro. E falei para ele, e esse livro, Valmir? E aí ele, não quero, não quero. Você quer ler? Então foi uma surpresa para mim, eu não estava esperando aquilo. Foi uma surpresa, mas também um gesto de extrema confiança em mim. Extrema confiança. Né? Eu me senti muito importante naquele momento. Eu falei, caramba, só parece que uma pessoa leu, que era a Evandra, uma outra nossa colega da Globo, já faz um tempo, e de repente ele me deu o livro. Né? E aí eu peguei, e aí eu abri. E aí eu não vou dizer o que tem no livro, porque senão eu vou dar spoiler e as pessoas não vão querer assistir. Eu quero que todo E mundo vá nem pra se ele plataforma leu do também. Globoplay e assista o Exato. nosso filme. E nem se ele leu, a gente vai falar também. Ela leu. Exatamente. Quando eu pego o livro, isso eu já posso falar. Quando eu pego o livro e leio, e eu não vou dizer o que é, eu não sei o que fazer, gente. Eu fico completamente. E aí ele fica perguntando, e ele? O que que você falou? O que que você viu? O que que você viu? E aí eu acho muito bom que eu não falo nada. E tem uma fala de um produtor também que faz umas participações no filme, que é o Henrique Picarelli, que ele fala, eu não dividiria as impressões com ele. E eu realmente não dividi, porque senão não ia ter graça, né? Então eu guardei pra mim ali, mas depois quando eu cheguei, sei lá, em casa, pro meu marido, eu, nossa, não acredita, eu li, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ó, já ajudei a contribuir aqui pro mistério, pra vocês irem lá na plataforma pra assistir o nosso Não filme. tem como não ir lá pra plataforma assistir. E o que eu queria, assim, tipo, pensando pro futuro, assim, é o que você espera de desdobramento a partir disso? Tem um depoimento específico de uma mãe que eu gostaria muito que aparecesse. Você tem esse sonho também? Você acha que vai aparecer? Eu acho muito difícil, Pedro. Eu Nossa, acho mas como eu queria. muito Você, difícil. você sabe que você é você. Se eu te ver na rua, você vai falar comigo. Porque olha que É trabalho. muito, é muito difícil. Ela não tá, parece que não tá nem mais morando aqui no Brasil, né? E a gente tentou muito, muito mesmo. Chegamos até um pouco perto. Chegamos ali, pessoas conhecidas dela. Mas ela não fala de jeito nenhum, né? Então eu acho que é muito difícil aparecer. Acho que deve ser muito constrangedor também, né? Toda a situação. Então, e o próprio delegado também, mas é claro, né? Vai saber. Isso a gente vai ficar especulando aqui, mas obviamente eu gostaria muito que essas pessoas falassem, né? E a E gente quanto também. tempo? A de E, Marcelo? e qual foi a duração do tempo desde o início da primeira gravação até a finalização? Levou quanto tempo o Olha, processo? levou bastante tempo por conta daquelas coisas que eu te falei, né? Por Sim. conta da pandemia. E também porque o processo do Valmir, a gente conseguiu respeitar esse tempo deles, sabe? Então, começou em agosto do ano passado. Ah, Não as primeiras gravações, as primeiras conversas. E aí, as primeiras gravações, acho que talvez em setembro. Na verdade, a galera já começou a se reunir em julho. Eu é que entrei um pouquinho depois, porque eu estava fazendo uma reportagem meio complicada lá no Profissão Repórter. E aí, fiquei um tempinho a mais lá, não consegui me liberar. Mas a partir de agosto, estávamos todos nós reunidos. E aí, foi um processo longo. Uma grande sessão de terapia também. sim. E houve o temor do Valmir desistir no meio do caminho? Que ele Sempre disse que tem. nunca, né? Ele diz até no documentário que não desistiria, mas chegou a pensar, vocês da produção, em algum momento? Como eu falei várias vezes, a gente achou que ele estava. Nosso sentimento é que a qualquer momento ele poderia desistir, porque era muito pesado para ele, muito pesado, entendeu? Então a gente estava lidando com isso o tempo inteiro, com essa possibilidade. É, porque eu fico imaginando a gente, eu, o Pedro, somos criadores de conteúdos menores. Quando a gente erra, já é um peso que a gente não consegue dormir. Imagina o Valmir, que é um caso megamente conhecido, é estudado, é falado, e de repente um assunto que já estava meio que esquecido, né? Só estudado nas academias, de repente voltar à tona, imagino que deve ser uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo livrar de um karma, né? Mas você vê também algumas pessoas que são muito próximas, melhores amigos do Valmir, o próprio Robinson, né?
Ele falava, Valmir, o que que você tá fazendo, cara? Não, tá errado, pô. Você fez tanto caso aí, né? Você é um repórter excepcional. Olha quantos furos que você deu. Você vai fazer um documentário para ser lembrado pelo erro? Acho que você devia fazer. Então, assim, e aí ele ficava sempre se equilibrando entre essas opiniões. Mas no fim ele foi muito, muito, muito corajoso e fez. E agora ele vê que ele fez a coisa certa, né? Como foi bom isso para ele. E eu acho que não é só sobre ele, né? É sobre a contribuição que a gente tem também para a sociedade, né? Eu acho que assim, eu fiz um trabalho, eu sinto que eu fiz um trabalho, né? Nós todos, nossa equipe, o Caio Cavecchini, que dirigiu comigo, Bruno Delata, o Alain Ferreira, a Mari, né? Rodrigues, também fotógrafa, o Adriano Ferreira, também fotógrafo. Nós fizemos um trabalho que, assim, é uma contribuição para essa discussão sobre não só o caso específico da escola base, mas sobre o jornalismo, a história do jornalismo, né? O papel do repórter, a questão do erro, né? A relação do repórter com as pessoas que ele retrata. Então, são tantas coisas grandes. E além disso tudo, que eu acho que é aí que é o grande lance, é um filme que não é só para jornalistas. É um filme que é para todo mundo. Porque existem questões ali que a gente toca que são universais, né? Até hoje saiu uma reportagem no Diário do Grande ABC que eu até falo sobre isso. É, o documentário, você tem a oportunidade de, de avançar muito mais na coisa, sabe? É uma coisa que vai ficar, é um documento histórico, né? Então, eu acho que um filme que vai ficar aí para as futuras gerações também. Eu vejo minha filha que tem 7 anos e eu imagino, nossa, hoje em dia, né, não dá para expor uma criança a um filme desse, obviamente, mas daqui a uns anos, né, ela vai olhar, eu acho que as pessoas vão continuar assistindo o filme, né? Sim, e ficou um registro de algo que não tinha muito registro, né? Então, quando pensa no caso, tinha pouquíssimas coisas. Tanto que até a entrevista dos meninos do Mackenzie, e vocês conseguiram colocar numa ordem cronológica, assim, espetacular. E eu também, que eu estava falando que eu até tinha me perdido um pouco, mas é questão sobre o perdão. Né? Todo mundo tem alguma coisa que fez ali para o passado que ficou mal resolvida. Né? Quanto mais você vive, mais você tem. Então, assim, por isso que eu acho que isso toca todo mundo, de uma certa maneira. Né? As pessoas têm questões que não foram bem resolvidas ali em algum momento. Né? E o que a gente faz com essas questões? A gente abafa, finge que não existe, toca para. É uma opção. Será que é a melhor opção? Ou será que a opção, por mais que seja dolorosa, seja olhar para essas questões e tentar resolver? Fazer mergulhos profundos, né? Intensos nas questões. Tá vendo? É um filme que fala sobre tudo. É um filme que não é só sobre jornalismo, né? Não, é um trabalho imperdível. E ele, só pra gente encerrar, o que veremos próximos de você, porque você já comentou aí, você fez só coisa simplesinha, Marielle, Cercados, aí agora Escola Base. Temos alguma coisa pra vir? Temos, mas eu não posso dar spoilers. Ah, gente, quando tiver liberado, você jura que você fala pra gente? A Juro que eu gente falo coloca. com vocês. Muito bem, vem mesmo. A gente amou a sua forma de linguagem, de roteiro, foi uma coisa que eu amei, assim, muito. Quanto ficou. Porque quando eu via só a reportagem do Fantástico, ficou muito confuso pra mim. Falei, mas não tá muito claro pra mim qual que é o erro da história. Porque na reportagem já falou, né? Tipo, tem o delegado todo vaidosão, né? Aí eu falei. E aí eu fui ver o documentário e aí eu falei, ficou. Tá assim. E a parte de mostrar tudo por trás, assim, tá espetacular. Imperdível. E aí a gente coloca os links tudo aqui embaixo dos outros, todos na Globoplay, né? Os três, né? Sim, os três na Globoplay. Isso aí. E No- pra gente seguir, você não é essas pessoas que gostam disso, né, gente? A profissão repórter, documentário na Globoplay, não é, né? Você, me segue, arroba. Você quer falar suas redes? Ou não preciso disso? Gente, podem aí procurar. Tem uns trabalhos que eu faço também que são. Eu já fiz 2 curtas-metragens que também são trabalhos dos quais eu me orgulho bastante. Que acho que tudo começou um pouco por aí também, minha aventura no mundo mais do cinema, né? Que é um documentário, um curta-metragem chamado Muro.
que tá no YouTube. Aí é só buscar lá Muro, Eliane Já tá Scarpelli. linkado aqui na descrição. Legal. E aí tem um outro documentário também, e esse Muro foi pro Festival de Gramado, um outro documentário que eu fiz, que é o A Vida que eu Sonhava Ter, que é uma coisa bem diferente também, mais experimental, foi para o É Tudo Verdade, e que ainda não está aberto, mas que em breve eu vou abrir também no YouTube para que todo mundo possa ver. Por favor, gente, veja tudo, porque ela é sensacional. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado você que acompanhou aqui com a gente. Divulgue, curte, compartilhe, propague o nosso podcast. E até a próxima. Como Obrigada, diria Daniel, gente. Foi um prazer. fui. A gente que agradece. Beijo. Um beijo.